Nesse vídeo vamos falar sobre o BTLG e também o VILG11, esses dois excelentes fundos imobiliários de galpões logísticos. Vamos colocar aqui os indicadores de cada um deles lado a lado para no final tomar uma decisão de qual é o melhor FI para a gente investir. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui embaixo se você investe em algum desses dois FIs ou então qual outro FI que você investe. Me deixa aqui, vamos trocar uma ideia. Já se inscreve aqui no canal também, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo aqui conteúdos com muita qualidade para que você aprenda cada vez mais e você evolua como investidor. E beleza, vamos lá para o BTLG, vamos olhar aqui os principais indicadores para depois lá no final tomar a decisão então de qual que é o melhor. E beleza, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no setor de galpões logísticos. Nós vimos aqui que possui 29 fundos imobiliários, que isso representa um total ali de 18,8 bilhões de reais, um valor bem significativo, e que se a gente pegar o IFIX, que tem lá os principais fundos imobiliários, ele representa, esse setor, ele representa cerca de 16,5%. Então, de todo o universo de fundos imobiliários, esse setor de galpões logísticos está ali com 16, 17%, o que é um valor bem interessante. E o dividendo mensal, então, de 1,03, um valor bem interessante, sendo que aqui a gente está falando de fundos de tijolos que estão pagando um pouco menos se a gente comparar com os fundos de papel, que são aqueles fundos de CRIs que investem lá em títulos atrelados ao setor imobiliário. 1% ao mês é um excelente valor. E olhando um pouquinho para o BTLG, ele possui um valor de mercado ali de cerca de 2 bilhões de reais, um valor bem interessante. Comparando com o VILG, a gente tem ali um valor de mercado de 1,4 milhões. O dividend yield médio tem ficado bem próximo entre esses dois fundos imobiliários, que está ali em torno de 1,75% e 1,80% ao mês. Um valor interessante, lembrando sempre que esse dividendo ele é isento de imposto de renda. E beleza, agora a gente vai para a tela do computador dar uma olhada no relatório do BTLG. Beleza, eu sempre gosto de olhar aqui no site do Funds Explorer, a gente pode pesquisar aqui pelo fundo imobiliário que nós desejamos. No caso aqui nós temos o BTLG e ele está sendo negociado então aqui com cerca de R$94, e aqui a gente tem os principais indicadores. Nós temos o dividend yield do último mês, que foi de 0,77, o seu patrimônio líquido aqui que está em 2,1 bilhões, e o PVP dele tem ficado aqui em 0,95, 0,94, que indica que o fundo imobiliário está sendo negociado com certo desconto na bolsa de valores. E bom, se a gente descer aqui para baixo, tem um resumo do fundo imobiliário, a cotação, nós temos a taxa de administração dele aqui que está em 0,90%, e aqui embaixo nós temos o histórico de dividendos. Os últimos 12 meses ele pagou aqui cerca de 9,42%, e a gente vem aqui embaixo no site para encontrar o relatório. É muito interessante porque a gente sempre baixa o último relatório da gestora e aqui a gente chega então nas principais informações, e é aqui que a gestora está conversando com nós, é aqui que ela vai passar as informações atualizadas sobre o fundo imobiliário. E dando uma olhada então no relatório do PTG Pactual, nós temos aqui os principais indicadores. Nós temos aqui a sua vacância, que está em 2%, o ABL, que é a área bruta locável. Então, se somar a metragem de todos os seus imóveis, ele possui ali quase 667 mil metros quadrados, é bastante coisa, sendo que ele está com uma vacância baixa. Aqui, esses 6 anos, ele mostra a média de contrato desses imóveis, então a maior parte deles vão vencer daqui a 6 anos. E ele possui aqui cerca de 22 imóveis, 205 mil investidores, 205 mil pessoas que estão ali confiando no fundo imobiliário. Mas seguindo aqui para a parte de diversificação do fundo imobiliário, nós conseguimos ver aqui nessa parte da esquerda, nós conseguimos ver a receita do fundo imobiliário. E aqui ele tem listado então cada um dos seus imóveis, desses 22 imóveis, e a gente consegue ver que tem uma concentração maior aqui nesses três, que é o imóvel de Mauá, de Jundiaí e também o SBC. Esses três imóveis, eles concentram ali mais de 30% do fundo imobiliário, e o restante da receita dele está bem diversificada nos demais imóveis que ele possui dentro de sua carteira. Então aqui é bem interessante que a gente veja e a gente saiba que 3 desses imóveis são os principais e o restante está ali bem diversificado. Ele possui uma média de contratos a vencer para quase daqui a 6 anos. Então 72% está aqui para depois de 2026. A gente não precisa se preocupar com essa renovação, esse vencimento de contratos no curto prazo. A gente tem aqui em 2024 apenas 11% que a gente vai ter que acompanhar mais de perto e ver como é que vai ser essa negociação com os inquilinos. Aqui no direito a gente vê essa parte também de revisão dos contratos. Então nós temos aqui em 2023 14% desses contratos sendo revistos, então a gente também tem que ficar um pouquinho de olho. Mas a princípio são números bem normais, bem tranquilos, a gente não precisa se preocupar no curto prazo. Aqui embaixo a gente tem os meses de reajuste e a gente vê que lá em maio e junho a gente vai ter boa parte dos contratos sendo reajustados. Isso pode impactar positivamente o fundo imobiliário com os inquilinos, os imóveis então pagando mais aluguel para o fundo, ou seja, mais dividendos que volta para nós. E aqui do lado a gente consegue ver a diversificação geográfica dele e a gente vê que 82% dos imóveis eles estão localizados lá em São
Paulo, que é essa região mais central, mais desenvolvida do país. Mas ele também possui uma diversificação em mais 5 estados aqui do nosso país, com uma porcentagem menor, claro, mas ele tem essa exposição também para não ficar totalmente concentrado ali em São Paulo. Esses contratos eles ficam indexados aqui principalmente pelo IPCA, mas também aqui nós temos uma pequena parcela no IGPM. Então boa parte dos seus contratos são reajustados pela inflação, a gente vai tendo um reajuste da inflação com o pagamento, com os dividendos que a gente vai receber. Outro ponto interessante para a gente ver é que esses galpões logísticos eles precisam estar perto das grandes capitais. Então, por exemplo, desses imóveis de São Paulo, a gente vê que a maior parte deles estão localizados a 30 quilômetros da grande capital e o restante aqui num raio de 60 quilômetros. Então são imóveis em ótimas localizações para fazer aquele despacho imediato da mercadoria, para entregar o produto o mais rápido possível. Então aqui é bem interessante a gente olhar também para a localização desses imóveis. E para fechar, nós temos aqui o portfólio do fundo imobiliário, nós conseguimos ver aqui todos os imóveis que ele tem dentro em carteira. Então nós temos aqui os 3 principais imóveis dele, aqui é o de Mauá, o de Jundiaí, aqui também do Ribeirão Preto. Então aqui a gente consegue ver todos os imóveis, a gente pode dar uma olhadinha com calma em cada um deles. Por isso é sempre interessante que a gente olhe e analise o relatório do fundo imobiliário. E o segundo fundo imobiliário que nós vamos ver é o VILG11. E aqui eu tive que regravar essa parte do vídeo, pois aconteceu um fato relevante, um comunicado da gestora nesses últimos dias que impactou bastante no valor da cota. O fundo imobiliário ele acabou caindo bastante. Se a gente for ver o desempenho dele nesse ano, ele já caiu aqui cerca de 13%, então ele teve uma queda mais acentuada também nessas últimas semanas. E bom, o que aconteceu? Um dos seus principais inquilinos, que é a Token Stock, que representa cerca de 14% de toda a receita do fundo imobiliário, ela não estava pagando os aluguéis e com isso o fundo imobiliário, a gestora, ela tomou a decisão então de cortar o contrato e remover a Token Stock do imóvel. E isso vai fazer com que a vacância desse fundo imobiliário ele vá lá para baixo e isso também impacta nos dividendos desse fundo imobiliário. E bom, vamos dar uma olhada nos indicadores, vamos olhar o fato relevante, esse comunicado e também o relatório gerencial para entender melhor o que aconteceu. O VILG11 está sendo negociado com cerca de R$ 88,00, o seu PVP está aqui em 0,79, ele está com um desconto aqui de 21%, ou seja, o seu valor patrimonial, o valor justo de seus imóveis seria de R$ 112,00 e ele está sendo negociado a R$ 88. Então temos um desconto bem grande justamente por isso, por esses problemas que a gestão está enfrentando com esse inquilino que não estava pagando o aluguel. Então isso vai impactar diretamente agora nos dividendos e o fundo imobiliário já sentiu isso na pele. Os dividendos até então, no último mês, foi de 0,72% e o seu patrimônio líquido está aqui em 1,7 bilhões de reais. Seguindo, a sua taxa de administração fica aqui em 0,95%, uma taxa bem normal para o mercado. Os dividendos dos últimos 12 meses do último ano acumulam aqui 9,62%, lembrando que é um ótimo valor para um fundo imobiliário de tijolo. Nesse momento, os FIs de tijolos eles vêm pagando um pouco menos do que os FIs de papéis, então aqui nós temos um bom dividendo que será impactado de agora em diante pela saída da Token Stock. E seguindo, nós conseguimos ver que ele possui 16 ativos em 7 estados diferentes e vamos dar uma olhada no fato relevante, o que ela soltou no mercado, qual foi o comunicado que a gestora, que é a Vinci, lançou. E bom, simplesmente ela coloca aqui então que efetuou uma ação de despejo por falta de pagamento contra a Stock Comércio e Representações S.A., a Token Stock. Ou seja, por razão de inadimplência da Token Stock, a Vinci tomou a decisão então de despejar, de tirar ela do seu imóvel e com isso vai abrir uma vacância e ela vai ter que procurar novos inquilinos para ocupar esse imóvel. Isso representa cerca de 14% da receita do fundo imobiliário, então é algo bem significativo e, claro, existem algumas ressalvas, existem algumas garantias que o fundo imobiliário, que é a Vinci, que ela vai ir atrás da Token Stock para fazer esses pagamentos. Existem multas, existem esses pagamentos que ela vai ir em busca, mas nunca se sabe, então é algo que ficou um pouco incerto se esses pagamentos de fato vão ser feitos. Esse foi o comunicado que saiu agora na metade de fevereiro e aqui, olhando o seu portfólio, nós conseguimos ver de fato que representa, a Token Stock representa 14% do seu portfólio. É a maior concentração deste fundo imobiliário. Então, de todos os inquilinos que ela tem, desses 55 inquilinos locatários que ela tem, a Token Stock era a maior deles, representando aqui 14%. Então, de fato, vai impactar bastante no rendimento do fundo imobiliário. Nós vemos que o restante está melhor diversificado. Nós temos aqui, por exemplo, a Magazine Luiza com 8%, nós temos o prêmio de locação aqui com 9%, mas o restante já começa a ter uma diversificação boa, baixando ali para 7, 6, 5 e um restante aqui, a maior parte deles, 34% de todo o seu portfólio está bem diluído, bem diversificado. Se algum outro inquilino tiver problema e tiver que sair, não vai impactar tanto como a Token Stock aqui com 14%. Nós temos aqui, por exemplo, a Magazine Luiza, a Ambev, a Boticário, enfim, existem
existem vários inquilinos aqui dentro do fundo imobiliário. Então é isso que a gente tem que entender, e esse foi o impacto que o fundo imobiliário teve com essa saída então desse inquilino. Aqui nós conseguimos ver a taxa de ocupação, e ele já vinha aqui caído de 99% para cerca de 90%. Então existia aqui uma vacância de 10%, ou seja, todos os seus imóveis, 10% estavam vagos. E agora com a saída do Token Stock vai aumentar ainda mais essa vacância, então talvez fique próximo aqui de 24, 25%. Impacta diretamente na receita que o fundo imobiliário tem. Aqui nós conseguimos ver a diversificação geográfica dele. A maior parte está concentrada então em Minas Gerais e a outra ali em São Paulo, que são as regiões mais desenvolvidas e mais centrais do país, com aquela estratégia de fazer o despacho rapidamente para o restante do país. Aqui nós conseguimos ver também a sua média de contratos. A maior parte desses contratos está para vencer para daqui a 4 anos, ou seja, é um valor interessante. No curto prazo nós não teremos nenhuma outra surpresa, assim a gente espera, né, que não tenha nenhum outro inquilino com inadimplência. Nós temos aqui a maior parte desses contratos sendo reajustados pelo IPCA, pela inflação, e também aqui 30% pelo IGPM, que são índices bem comuns dentro do setor imobiliário. Nós temos aqui a parte de vencimentos. Esses contratos irão vencer para depois de 2026, a gente pode ficar tranquilo. E nós conseguimos ver aqui também o mês de reajuste desses aluguéis. Nós vemos que em abril, cerca de 20% desses contratos vão ser reajustados pela inflação. Então aqui vai ter um ganho positivo no reajuste de aluguel de alguns inquilinos que vão pagar mais dividendos para o fundo imobiliário. Aqui nós conseguimos dar uma olhada na cara desses imóveis, e esse daqui, que é o Extrema Business Park, que é o de Minas Gerais, que é esse que possui então, que possuía o locatário aqui da Token Stock. É ele que ficou vago, e é esse imóvel que o fundo imobiliário ele vai ter que trabalhar para conseguir um novo inquilino. Todo ele estava destinado aqui, a maior parte dele estava destinado para Token Stock. E aqui a gente consegue ver também os outros imóveis, como por exemplo esse aqui que é do Rio de Janeiro. Nós temos aqui outro de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então nós conseguimos dar uma olhadinha aqui em cada um desses imóveis. E beleza, vamos comparar agora os dois fundos imobiliários. Aqui nós temos os principais indicadores. A gestora, então nós temos o BTG Pactual com o BTG LG, e o VILG, então ele tem a gestora que é a Vinci. São duas boas gestoras, duas gestoras já bem consolidadas no mercado, então não teria nenhum ponto de atenção aqui para a gestora. A diversificação desses fundos imobiliários, nós temos o BTLG com cerca de 22 ativos, 22 imóveis espalhados ali em 6 estados do Brasil. Já o VILG, ele tem ali 16 imóveis em 7 estados brasileiros, os dois com uma ótima diversificação. O ABL, que é essa área bruta locável, nós temos aqui no BTLG cerca de 666 mil metros quadrados, e no VILG ali um pouco mais também de 600 mil metros quadrados. Então se a gente somar todos os imóveis desses fundos imobiliários, tem ali mais de 600 mil metros quadrados. É bastante coisa, é bem interessante. Eu coloquei do lado a porcentagem aqui da vacância. Então de toda essa metragem, o BTLG ele tem ali cerca de 2% em vacância, e o VILG ele está com essa vacância aqui então de 10%. Ele veio com uma ocupação ali de 100%, mas acabou caindo então nos últimos meses, principalmente ali no final de 2022 para agora, ele está aqui com essa vacância próxima de 10%. Se a gente for para os dividendos, o dividend yield, a gente vê que está bem parecido. O BTLG ele está pagando ali 0,77 ao mês, o que deu no acumulado então dos últimos 12 meses ali cerca de 9,44%. Já o VILG ele vem pagando 0,72% ao mês, e no acumulado cerca de 9,13%. Aqui está bem parecido. E bom, patrimônio líquido, nós temos o BTLG com cerca de 2 bilhões de reais, e o VILG ali próximo de 2 bilhões, ali com 1,7 bilhões de reais. O número de cotistas, os investidores do fundo imobiliário, o BTLG ele possui mais de 200 mil investidores, e o VILG 11 ele está ali com cerca de 157 mil investidores. O início desses fundos imobiliários, nós temos aqui o BTLG com uma data de lá de 2010, mas naquele momento ele ainda era o fundo imobiliário TRXL11, e a partir de 2020 que ele passou a ser de fato o BTLG. Então ele é um fundo mais recente, se a gente for comparar essa última gestão do BTG Pactual. Podemos dizer que ele teve início ali em 2020. Já o VILG 11 ele teve seu início ali então em 2018. Nós temos aqui fundos que já demonstram um histórico e que também possuem uma boa experiência. Essas gestoras possuem vários outros fundos imobiliários, o que traz uma tranquilidade para nós também. As suas taxas de administração também são parecidas. Nós temos aqui o BTLG com cerca de 0,90%, já o VILG 11 ele possui ali cerca de 0,95% de taxa. E beleza, agora a gente precisa tomar uma decisão. Qual que é o melhor fundo imobiliário? Qual é a FI que eu investiria de acordo aqui com o que a gente viu até então nesse vídeo? E beleza, na minha opinião, o fundo imobiliário que se destaca é o BTLG. A partir de 2020, quando o BTG Pactual assumiu o fundo imobiliário, essa nova gestão ela repaginou o fundo imobiliário e ela organizou muito bem. Agora ele está com uma estratégia bem clara, organizando os seus imóveis para e-commerces dentro do
raio de 30 km de São Paulo ou então 60 km de São Paulo. A maior concentração dele está nessa área, justamente para fazer esse envio o mais rápido possível. Isso valoriza esses imóveis e ele consegue ter um desempenho melhor. O BTG Pactual, ele me parece uma melhor opção no momento, justamente porque o VILG11, após essa inadimplência da Token Stock e também já uma vacância que ele tinha de 10%, ou seja, agora essa vacância vai aumentar mais ainda, esses problemas que aconteceram com o VILG11 vão prejudicar os seus dividendos e com isso vai deixar o fundo imobiliário mais descontado durante esse tempo, até que o fundo imobiliário, até que a gestão encontre um novo inquilino, que esse imóvel seja ocupado novamente. A gente pode olhar para o VILG11 como sendo uma ótima opção para a gente entrar, para ter esse ganho, essa rentabilidade na cota, no valor da cota. A gente compra hoje ali com cerca de 80, 90 reais e ele pode se valorizar lá para 100, 115 reais, que seria o seu valor justo, o valor patrimonial dele. Se você quer se arriscar um pouquinho mais, você pode investir no VILG11. Ele é um fundo imobiliário com histórico, uma boa gestora, que está passando por alguns problemas. Então, tendo isso em mente, que você tem um risco extra investindo no VILG11 hoje, você poderia investir nele pensando nesse ganho de rentabilidade. Bom, eu escolho o BTG-LG, pois eu acho que ele é um fundo mais completo, mais organizado e que não está passando por esses problemas. Então, eu investiria hoje no BTLG11. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist do canal onde eu tenho vários vídeos falando sobre fundos imobiliários, desde como você montar a sua carteira de FIs do zero, mas também com outros comparativos, com outros setores, como por exemplo shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, CRIs, enfim, uma série de outros vídeos. Dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu muito obrigado, até a semana que vem e falou!